Você já pensou em ganhar dinheiro enquanto assiste jogos do seu time de coração? Pois saiba que isso é possível. Veja quanto ganhou o Edenilson apostando no seu time de coração Sampaio Corrêa. R$200 em apenas uma aposta e mais R$157 em um jogo da Itália. Descubra como fazer isso clicando no primeiro link da descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E ganhe bastante dinheiro se divertindo apostando no seu time de coração. Primeiro link na descrição. Quando seu clube abre o cofre para contratar um jogador, a expectativa é que ele dê retorno em campo. Para tanto, o departamento de futebol investe em analistas de desempenho e scouts, além de ter dirigentes experientes para não errar nas escolhas. Toda essa estrutura, no entanto, nem sempre dá certo. O Corinthians, por exemplo, tem em sua história casos de jogadores que foram contratados com muita esperança, mas acabaram não deixando saudade nenhuma. Nesse vídeo, separei algumas dessas contratações para você, fiel, relembrar e dar graças a Deus que o jogador não está mais no Parque São Jorge e, claro, lamentar pelo montante de dinheiro investido. Mas antes de mais nada, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para ficarem por dentro de tudo sobre o Timão. Siga a página do canal lá no Insta também, tá aparecendo aí na tela. Já deixaram o like? Então bora lá! Começando por Alexandre Pato. Após o título do Mundial de Clubes, o Corinthians decidiu abrir os cofres para reforçar o seu elenco campeão. No começo de 2013, o clube gastou mais de 40 milhões para contratar Pato, então badalado atacante do Milan. A aposta era alta, ainda mais pelo fato de que o valor correspondia a apenas 60% dos direitos econômicos do jogador. Cercada de muita expectativa, a contratação, no entanto, foi um fracasso. Com a camisa corintiana, Pato disputou 62 jogos e marcou apenas 17 gols, recebendo um dos maiores salários do elenco, cerca de 800 mil por mês. A gota d'água da passagem do jogador no Timão foi quando perdeu um pênalti, de cavadinha, em uma partida decisiva contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Defendida por Dida, a cobrança decretou a eliminação do Corinthians e a desgraça do atacante com a torcida do clube. Outra contratação a não deixar saudades no Corinthians, Ibson chegou ao Timão no meio de 2013 com a expectativa de repetir os tempos de Flamengo, quando era destaque no meio-campo. O jogador, no entanto, não repetiu as boas atuações e deixou o clube no início de 2014. Nesse período, o atleta disputou 26 jogos, não marcou nenhum gol e ainda foi alvo de muitas críticas da torcida. Adriano chegou ao Corinthians em 2011 após deixar a Roma. Muitos esperavam que ele ocupasse o lugar de Ronaldo Fenômeno. No entanto, lesões, problemas com excesso de peso e também o extracampo atrapalharam o desempenho do centroavante. Dono de um dos maiores salários do grupo na época, o Imperador não atendeu às expectativas e se despediu da Fiel com apenas 2 gols marcados, em 8 partidas oficiais disputadas com a camisa do Timão, sendo apenas 3 como titular. Apresentado no dia 31 de agosto de 2009 como novo Messi, Matias De Federico vestiu a camisa 10 do Corinthians para jogar em uma equipe que contava com nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno. O meia argentino, no entanto, não conseguiu se firmar. Foram 36 jogos e 3 gols marcados durante os anos de 2009 e 2010, sem nunca conseguir fazer valer o apelido de novo Messi, algo que ele, por sinal, nunca gostou de ter recebido. O principal saldo da passagem do argentino acabou sendo o saldo negativo nos cofres corintianos, já que o meia custou na época 7,5 milhões. Depois de boas passagens pelo Atlético Mineiro e Figueirense, a diretoria apostou em Giovanni Augusto. O atacante também foi o jogador em que fez o primeiro gol da história da Arena Corinthians quando defendia o Figueira. Giovanni foi muito mal nos jogos pelo clube e bastante criticado pela fiel torcida. Fez 6 gols em 53 jogos, saiu sem deixar nenhuma saudade. O meia-atacante Guilherme assinou com o Corinthians em 19 de janeiro de 2016 por 1,3 milhões de euros em pagamento parcelado. O contrato era válido até dezembro de 2019. No Corinthians herdou a camisa 10, que já pertenceu a tantos outros ídolos do passado, mas pouco fez. Disputou 30 partidas e balançou as redes apenas 5 vezes. O Corinthians envolveu o zagueiro Cris e mais um montante financeiro na negociação da vinda do zagueiro João Carlos em 1999.
mas ele nunca foi unanimidade no clube de Parque São Jorge e por isso também está nesse vídeo. Depois de se destacar no River Plate, Mascherano chegou ao Corinthians em 2005. Especula-se que Kia Jorabikian, representante da MSI, tenha pago 15 milhões ao River Plate para ter o atleta de 21 anos. Mesmo com todo o investimento, o argentino teve uma passagem discreta pelo time do Parque São Jorge, saindo logo em meados de 2006 para iniciar a sua carreira de sucesso na Europa. A contratação de Nilmar talvez tenha sido uma das principais furadas que o Corinthians se meteu nos últimos anos. Inicialmente, o atacante chegou por empréstimo, mas depois o clube contratou o atleta e os problemas se intensificaram. Com um acerto com Nilmar, o Timão foi acionado na justiça pelo Lyon, ex-clube do atacante, e teve que pagar os franceses, o Inter, clube formador, o jogador e o pior de tudo, não ficou com o atleta, apenas com um enorme prejuízo. A contratação de Paulo Nunes pelo Corinthians foi uma das mais polêmicas. Ídolo no Palmeiras, o jogador afirmou chegar de coração aberto no Timão em 2001, mas pouco fez. Tinha um dos maiores salários do elenco e, sem apresentar um bom futebol, saiu ameaçado de morte pela torcida, um verdadeiro mico. Grande estrela do futebol mundial, Roberto Carlos não teve grande sucesso no Timão. Deixou o clube pela porta dos fundos depois da queda para o Tolima na pré-Libertadores de 2011. O centroavante Souza chegou ao Timão comprado por 3 milhões de euros e com um alto salário. Permaneceu no Parque São Jorge entre 2009 e 2011. Nunca conseguiu convencer. Com a camisa corintiana, teve um péssimo desempenho e um custo-benefício ainda pior. Ao todo realizou 68 jogos, marcando apenas 12 gols. Após vencer a dura disputa com o Palmeiras para contratar Vitor Júnior, a chegada do jogador no Corinthians foi muito comemorada. No entanto, sem conseguir se firmar na equipe titular, o meia só deu prejuízos. Vitor Júnior ficou encostado no elenco alvinegro e acabou sendo emprestado diversas vezes. O meia realizou apenas 8 jogos pelo clube, e mesmo após a sua transferência por empréstimo para um time da Tailândia, o Timão teve que pagar o seu salário até o fim do contrato. O volante Williams foi muito contestado pela torcida, apesar de ter tido muitas chances como titular. Acabou sendo afastado antes do fim do contrato, depois de se desentender com o torcedor corintiano, que o flagrou usando uma bermuda verde no CT Joaquim Grava. Williams foi devolvido ao Cruzeiro no início de 2017, e Marciel, que foi moeda de troca para a contratação do volante, retornou ao time do Parque São Jorge em setembro de 2016. Eu poderia passar algumas horas aqui falando sobre jogadores duvidosos que o Corinthians trouxe do Fluminense nos últimos anos. Sornosa, Everaldo, Johnny Gonzalez, nenhum deles deixou saudades na torcida tricolor, que inclusive agradeceu o Timão pela compra. Mas se fosse para eleger um nome, certamente seria Richard. Contratado em 2019 por cerca de 8 milhões, em uma época que não sobra dinheiro no Parque São Jorge, o volante não emplacou, e no meio da temporada já havia sido emprestado ao Vasco, com parte do salário sendo pago pelo clube paulista. Definitivamente não deixou nenhuma saudade na torcida corintiana. Talvez deixou até um certo alívio pela sua saída. Zelão. Contratado junto ao Bragantino quando o time de Bragança não estava com a Red Bull investindo dinheiro, o zagueiro Zelão é mais um jogador que não deixou nenhuma saudade no torcedor corintiano. A diretoria, inclusive, deve se arrepender de não ter negociado o jogador na época, quando recebeu uma oferta de 2 milhões do Panathinaikos da Grécia. No final das contas, ele acabou participando do rebaixamento de 2007 do clube paulista. Bóvio. Emprestado pelo Catania da Itália, Bóvio chegou ao Corinthians em 2008 para disputar a Série B. O clube italiano topou liberar o atleta porque estava com estrangeiros demais no elenco e não iria utilizá-lo. A passagem do volante pelo Timão, porém, foi um fiasco, com apenas 14 jogos antes de rescindir o seu contrato e rumar para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found.